nós devemos pensar em algo muito importante, que nós às vezes não gostamos muito de fazer, né? Em nossos veres, mas é preciso, né? As pessoas querem Deus, né? Querem os favores de Deus, querem que Deus as cure, que Deus as transforme, que Deus as prospere, né? As pessoas querem ter Deus em vossas vidas, né? Clamam a Deus, às vezes, né? Oram a Deus, pensam, às vezes pensam em estar orando, né? Mas na verdade, muitas vezes não estão orando verdadeiramente a Deus, né? Então, o que nós devemos fazer para que muitas das coisas que nós estamos ali nos enganando, as ignorâncias, ainda não sabemos, devemos fazer o quê? Clamar a Ele, né? Ele diz assim: meus ouvidos estão ouvindo e meu braço estendido, mas o que faz separação são os vossos pecados e as vossas iniquidades. Então, muitas vezes isso nos separa de nosso Deus. Separa, assim, de nós termos Deus na nossa vida, nessa formação, nesse, nessa encarnação do menino Jesus, nesse crescimento do menino Jesus que está ali na Escritura, no Filho unigênito de Deus, que é o próprio Deus, né? Ele fala filho por causa que vai ter que haver uma concepção, né? Vai ter que haver um nascimento, nós vamos ter que conceber do Espírito Santo, né? E a Virgem concebeu do Espírito Santo, né? Mas a gente tem, por isso que a gente tem que voltar nos entendimentos, porque nós achamos que tem tudo prontinho, que já tem Deus, que as coisas já aconteceu muitos anos atrás, né? Então a gente está ali, nessa formação, nessa ignorância, nessas tradições, crendices, religiosidades. Somos feitos, né? Por mãos humanas, por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas o reino de Deus não consiste nisso, né? Em palavras de persuasão humana. Ali está falando o reino de Deus não consiste em palavras de persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração do poder do Espírito, porque o reino de Deus é virtude. Então, é uma formação. Virtude quer dizer esta formação de Deus na gente, né? Nesse conhecimento, entendimento, nessa concepção. E a Virgem conceberá do Espírito Santo, né? Dará à luz um filho, né? Por isso que ele está ali, né? Foi-lhes dado um menino nasceu, o menino Jesus, que vai crescendo em graça e sabedoria. Por quê? Porque ele é o verbo, ele é a palavra, ele é as escrituras. Então a gente tem que chegar a esses entendimentos verdadeiramente, né? Não ficarmos mais nos enganos, né? Começarmos aqui. O que nós temos que fazer? Né? Entrar no aposento, porque meu pai falou assim, Deus das Escrituras, o meu pai que está ali no secreto, ele fala, ó, tu quando orares entra no teu aposento, fecha tua porta, teu pai está lá no secreto, te vê e te recompensará publicamente. Então, muitas das vezes as pessoas não fazem isso, elas não entram no aposento, não vai lá no secreto, né? Porque se ele falou que são os nossos pecados, as nossas iniquidades, seria o quê? Os nossos pecados, nossas iniquidades que nos separam de Deus, que faz separação. Isso daí, né? Tudo que está aí nas nossas mentes enraizadas, as crendices, os padrões, as tradições, os ensinos humanos, as religiosidades. Está tudo ali na nossa mente. Está tudo formado ali no. E como é difícil, né? Isso sair das nossas mentes, né? Porque por isso que ele fala que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar. Porque isso são riquezas, né? Por isso que ele fala, vende tudo, dá para os pobres, vem e me segue, né? Vende essas riquezas aí. Aí quando a gente vai falar determinadas... Vamos supor, se a gente for libertar uma pessoa, falar uma palavra de verdade ali para ela, mas não é assim não. Tem que crer em Deus como diz as Escrituras, para fluir em você, rio de água viva. Você tem que entrar no aposento, você mesmo tem que ler as Escrituras, ter esse interesse, essa boa vontade, você que vai meditar. Entrar no aposento é eu ficar com meu Deus ali, nesse meditar, nesse refletir, nessa observância, nesse questionar, nesse arrazoar ali. Mas como assim? Mas eu pensei que era de outro jeito, mas pensei que Deus já estava pronto. Mas como assim? Eu pensei que eu tinha que ir para um lugar, que eu tinha que fazer tais coisas, obedecer, que eu tinha que fazer ritual. Mas como assim? Eu achei que eu tinha que vestir aquela roupa, usar aquele cabelo. Eu achei que tinha que batizar, achei que tinha que dar uma Santa Ceia, eu achei que tinha que ir para outro lugar. Acreditar naquele santo, naquele outro santo, mas eu tinha que fazer aquele ritual, eu achei que eu tinha que ir para ter lua, mas essa coisa errada aí, então eu achei. Aí Deus fala, não, vende tudo, isso aí dá para os pobres,
vem aprender de mim que sou manso e humilde de coração, porque eu falei que o princípio do Senhor, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E eu adentrar ali no secreto, nas escrituras, temor do Senhor, eu estudar as escrituras, eu observar, eu arrazoar ali com Deus. Porque, lógico, a gente vai para Deus, a gente tá cheio ali de crendice, de padrões, de tradições, de persuasão humana. A gente vai para Deus, Ele tem que nos libertar, Ele tem que, né? Ele tem que fazer os milagres, abrir meus olhos, meus ouvidos, me curar da lepra, da mão mirrada, me ressuscitar, expulsar os demônios. Tá? Por isso que está falando aí, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar as boas novas, né? Trazer as boas notícias aí, abrir os olhos dos cegos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas quando a gente for ali adentrar as escrituras, quando a gente tiver esses interesses, é boa vontade de nós mesmos orarmos, nós mesmos meditar, porque ele falou, tu quando orares, entra no teu aposento, não é para entrar não. Fala as coisas aí, vai entrar nessas frias, nessas bagunças, não é para entrar nisso, não é para entrar no aposento, mas as pessoas nunca entram no aposento. Aposento? Eita, será que será aposento? A pessoa parece ter um medo delas mesmas falar com Deus, delas mesmas orar. Começa a ler as escrituras, não, eu prefiro que o outro ali, eu sentar ali, o outro vai falando ali, as mentiradas pra mim. Mas minha cabeça depois eu não fico presa ali, com medo, oprimida. Ele falou assim, vinde a mim os cansados e oprimidos. As pessoas vão pra onde? Pra onde oprime, né? Pra onde mente, pra onde extorta. Só que deve ter vida. Vinde a mim os cansados e oprimidos, que vos aliviarei. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. As pessoas não querem aprender daquele que é manso e humilde de coração, querem aprender daqueles que tais coisas e tais coisas. Por que as pessoas preferem sofrer, ser enganadas, viver na ignorância? Porque as pessoas não querem a verdade que liberta, gera sem, my chicken liver, gives no life. Vamos querer a verdade que liberta. Encarnar o Filho unigênito. Nós mesmos temos que ter os interesses. Deixarmos de ter preguiça. Temos que ter bom ânimo. Conhecer nosso Deus, formar nosso Deus, porque isso faz separação. Essas crendices, essas religiosidades, eu ir para lá e para cá, eu fazer esse ritual, eu obedecer. Por que a gente acredita em homens, em pessoas daqui? Por que a gente acredita em tais coisas, nas religiões, em outra coisa, no ritual, num santo ali, numa coisa feita ali, qualquer coisa ali, faz uma coisa, acredita, ora para aquilo. Será que a gente não raciocina um pouco? Como assim? Eu estou acreditando nisso aqui, nessa coisa, como é uma coisa qualquer. E prefiro acreditar nisso, na religião, num santo ali que foi feito ali, tal jeito, outro ritual, outra crendice, do que acreditar no Deus verdadeiro que se forma na gente, o menino Jesus que cresce em graça e sabedoria na gente. A gente tem que acreditar no Filho unigênito. Né? Esse é quando nós formos ali adentrar o Velho e o Novo Testamento, ele vai falar, isso, meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam a tua palavra. Meu filho amado, está ali nas escrituras e vai ser formado na gente. Aí a gente vai se tornando, né? A gente vai diminuindo e ele vai crescendo na gente. A gente vai diminuindo e ele vai crescendo na gente. Já não vivo mais eu, a gente pode falar isso. Olha que maravilha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que maravilha, não é mais as mentiradas que vivem em mim, não é mais as crendices, não é mais os ensinos humanos, não é mais a persuasão humana que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Mas as pessoas gostam de falar, ai, Cristo vive em mim, eu posso tudo aquilo que me fortalece, meu pastor nada me faltará. Mas quando Deus fala assim, ó, então vem cá, vamos ver se vocês acreditam mesmo em mim, vamos ver se vocês querem eu como pastor. E as pessoas, ai não, eu acho que eu quero ser pastoreado para aquilo, eu quero que esse pasto ali seco. Deus fala, não, vem aqui, ó. Aqui tem pasto verdinho, tem águas tranquilas. Sai dessas águas cheias de lodo, turbulenta. Sai desses lugares. Chicken Everest. Então vamos querer ressuscitar. Vamos tirar essas lepras de nós, esses demônios, esses enganos. Vamos ser curados
da nossa cegueira, da nossa surdez. Vamos começar a andar, usar nossas mãos. Com mãos fortes e braço estendido, Ele vai nos tirar do Egito. Mas nós temos que fazer a obra. Deus vai se fazer em nós e nós vamos ver a glória de Deus em nós. Em nós. Deus vai ser formado nas pessoas, por isso que fala Deus Emmanuel, Deus conosco. Será que nós nos apercebemos? As pessoas não se apercebem que Deus conosco é aquele Deus que se forma em cada um. Deus único. Não é uniforme, é multiforme sabedoria. É multiforme sabedoria. Deus não é isso não. Ai, Deus é aquela coisa, Deus é aquela outra coisa. Uma coisa errada, tantas as coisas erradas e tantas coisas que não tem nada a ver com Deus, não. Vamos ser libertos pela palavra. Vamos conhecer o Filho unigênito de Deus, né? Sua graça, seu poder, suas mãos fortes, braços estendidos sobre nós verdadeiramente. Graças. Ticanai Ministério de Of Life.